Uma pequena chama acesa em meio às densas trevas dos séculos. Assim é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Humilde, desprezada, sofrida, ultrajada, desacreditada, difamada, caluniada, perseguida, martirizada. A paz no Vale dos Valdenses foi interrompida em 1380 pelo Papa Clemente VII. Este enviou um monge inquisidor para tratar com os hereges como eram considerados. Nos 13 anos seguintes, mais de 230 valdenses morreram queimados vivos. De 1400 em diante, a perseguição aumentou, obrigando muitos a fugirem para as montanhas, onde morreram de frio e fome, especialmente mulheres e crianças. Esta perseguição estendeu-se por mais de 100 anos. A Inquisição matou, queimou, afogou, esfolou, torturou e fez muito mais para destruir os valdenses. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade e pagaram o preço com suas próprias vidas. Para os verdadeiros cristãos, o batismo era uma coisa séria, e por isso só podia ser celebrado em adultos conscientes, como acontecia nos primórdios da Igreja Apostólica. Os grupos e movimentos que rejeitavam o batismo das crianças foram chamados de anabatistas. Os anabatistas tinham a mesma fé comum com os valdenses, seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Por este motivo, também foram vítimas de ódio e perseguição, e considerados hereges pela Igreja Romana. Foram condenados pelo Tribunal da Inquisição. Os anabatistas eram perseguidos e caçados de um povoado a outro. Nunca sabiam quando teriam que sofrer a perda de seus bens outra vez. Nunca sabiam quando teriam que levantar-se na noite para fugir com as poucas coisas que poderiam levar na mão.
muitos dos pais que se encontravam na prisão escreviam com tristeza aos seus filhos: não tenho nada de dinheiro para dar-te na hora da minha morte. Isto deixava a mãe com toda a carga de manter a família. Geralmente, um filho muito jovem tinha que amadurecer urgentemente para poder ajudar a suprir as necessidades. Isto trouxe bênçãos aos filhos. Aprenderam a trabalhar duro desde a sua infância e, trabalhando, foi a sua maneira de viver. Não tomaram como mal a isto. Era pela causa de Cristo. Não tinham muito tempo para brincar. Aprenderam também a viver sem futilidades materiais. E isto os ensinou nos exercícios da renúncia. Não fizeram os tesouros na terra. Por quê? Porque os ladrões viriam e os roubariam. A sua pobreza material operou neles uma riqueza espiritual. E isto fez com que confiassem em Deus continuamente. Já mais tarde, no século XVI, a reforma protestante encabeçada por Martinho Lutero se espalhava por toda a Europa. Neste mesmo período, a Igreja Católica ainda proibia severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as Sagradas Escrituras e tinha que ter a sua ajuda. A interpretação era feita segundo a sua conveniência, e esta para fins políticos e financeiros. Nesta mesma época, surge William Tyndale na Inglaterra. Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Quando tinha 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Com esse desejo em seu coração, Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha, para dar continuidade ao seu trabalho em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. A proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Fale, criança. Mostre-nos seu grande conhecimento. Mamãe! Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso Pai. Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês. Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15.000 cópias em 6 edições foram impressas e contrabandeadas em sacos de farinha, através de comerciantes para a Inglaterra, entre os anos de 1525 a 1530. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como um fora da lei. A leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Contudo,
ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento, porém não viveu bastante a ponto de terminá-la.